Estamos começando o nosso planejamento de domingo e nesse domingo o interessante é que a gente tem uma quantidade de jogos bastante elevada, diferente da última semana, onde a gente tinha uma semana recheada de competições da UEFA. O domingo acabou ficando um pouco mais esvaziado, né? Porque sábado foi inflado e aí durante a semana as equipes que jogaram no sábado desfrutaram da competição da UEFA. Nesse domingo a gente já tem um cenário um pouco diferente. A gente teve uma divisão e esse domingo tem jogo pra caramba. Eu separei 3 ou 4 jogos, acho que foram 3 jogos aqui na Europa, para a gente conversar antes da gente falar sobre o Campeonato Brasileiro. Porque como a gente está chegando nas 2 últimas rodadas do Brasileirão, a importância do brasileiro também está muito grande e a gente vai sentir falta. Na próxima semana a gente já tem a última rodada, a gente vai sentir muita falta do Brasileirão, principalmente para complementar a grade, né? Para as pessoas que não têm tempo às vezes de trabalhar durante o horário comercial, poderiam trabalhar à noite. A gente certamente vai sentir falta do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre Liverpool e Fulham. Também temos Manchester City e Tottenham, um jogo muito importante que tem relação direta com a liderança do campeonato, né? Dependendo se o Tottenham ganhar, embola tudo de novo, mas se o City vencer, o Tottenham já fica ali numa distância considerável. Temos Barcelona e Atlético de Madrid, na minha opinião, um jogo muito difícil para a equipe do Barcelona e talvez o jogo mais interessante do dia, mesmo tendo City e Tottenham, mesmo a gente tendo Napoli e Inter, mesmo a gente tendo Barcelona e Atlético, seria Leverkusen e Dortmund. Jogo extremamente importante para as pretensões do Dortmund no campeonato alemão. Se vence, diminui a distância para o líder, porém se perde, a disputa pelo título realmente vai ficar, pelo visto, né, entre o Bayern de Munique e o Bayer Leverkusen. Então também é um jogo muito interessante. No Campeonato Brasileiro temos Flamengo e Cuiabá, despedida de alguns jogadores do Flamengo, Felipe Luiz, se eu não me engano Rodrigo Caio também está de despedida, então um jogo de festa para a torcida. Flamengo com poucas chances de título, né, com porcentagens baixíssimas de probabilidade de título. No mesmo horário também temos Palmeiras e Fluminense. Em caso de vitória contra o Fluminense, em casa o Palmeiras ele vai ser o campeão brasileiro, né? Porque ele chegaria a 69 pontos e mesmo perdendo para o Cruzeiro, a única chance de Botafogo, Atlético e Flamengo alcançarem seria o Cruzeiro colocando o Palmeiras na roda, deixando o Palmeiras ali sem pai nem mãe, com uma goleada histórica e obviamente essa equipe postulante também vencer o seu jogo por uma goleada histórica, que é muito improvável, né? Então, em caso de vitória, o Palmeiras vai ser o virtual campeão. O problema seria empatar com o Fluminense. Aí a situação ainda ficaria aberta, né? Um campeonato cheio de reviravoltas. Ainda teríamos chance, dependendo da situação. Para mim, o Cruzeiro é o foco central dessas 2 últimas rodadas, porque o Cruzeiro pega o Botafogo e o Cruzeiro não está salvo ainda. Depois pega o Palmeiras. Então, se o Palmeiras conseguir empatar ou tropeçar, né, contra o Fluminense, o Cruzeiro é que vai decidir essa parada. Se ele perde do Botafogo e ganha do Palmeiras, o Botafogo ainda tem chance. O Flamengo, o Atlético Mineiro também teriam chance. Vamos ver como é que vai ser essa última rodada. Falando em Botafogo, temos Botafogo e Cruzeiro no Newton Santos. Poderia ser uma situação bem melhor para o Botafogo se ele tivesse vencido o Curitiba, né? Estaria dependendo um pouco menos dos tropeços do adversário, mas o Botafogo ainda tem chance de título nesse momento que eu gravo o vídeo. É absurdo falar isso, mas como pode, né? O Botafogo ainda ter chance depois de tudo que está passando. E pra gente fechar, vamos falar sobre Grêmio e Vasco. O Grêmio se garantiu na Libertadores de 2024. O Grêmio não tem mais chance de título aqui, a não ser que o Palmeiras perca os 2 jogos, o que é uma situação bem difícil de acontecer, né? O Grêmio está numa situação assim muito mais focada em vaga direta para Libertadores. Nesse momento ele já garantiu a pré-Libertadores, mas obviamente vai em busca da vaga direta e joga com o Vasco extremamente ameaçado aqui. Em caso de derrota, o Vasco fica muito, muito próximo do rebaixamento, então precisa vencer, até porque o Bahia enfrenta o América Mineiro e o América já está rebaixado há algumas rodadas. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo cheio de jogos, de muitas oportunidades e de várias pegadinhas que a gente vai tentar escapar dia 3 de dezembro. Vamos começar às 11 horas da manhã no jogo do Liverpool com o Fulham na Premier League. O Liverpool nesse momento é 3º colocado, pega o Fulham na 14ª colocação. Os últimos jogos, as 2 equipes, o Liverpool venceu o Lask na Europa League, praticamente já garantiu a classificação, primeira colocação do grupo e tudo mais. Empatou com o Manchester City, saiu atrás do placar e conseguiu empatar com o chute do Arnold ali da entrada da área. E também vinha de uma vitória contra o Brentford. Teve uma derrota contra o Toulouse que a gente pode até, vamos dizer assim, não levar tanto em consideração, porque foi uma derrota numa competição onde o Liverpool
sinceramente, tá, vamos dizer assim, levando a banho-maria. Sabia que ia ser o primeiro do grupo e fez o que precisava ser feito, né? Inclusive, não se esforçar tanto. Teve um empate contra o Luton, depois vitória contra o Bournemouth, Nottingham Forest, o próprio Toulouse, o Everton e empatou contra o Brighton. O Fulham vem de vitória contra o chato time do Wolverhampton, derrota para Aston Villa, United, Tottenham e Chelsea. Perceba a similaridade nas derrotas. Chelsea, Tottenham e United, que são equipes do Big Six, né? São equipes que a gente considera equipes maiores ali na Inglaterra. Então, por mais que o Fulham seja uma equipe que venha chateando a vida do Liverpool nos últimos jogos, e olha só os últimos 5 confrontos. Vitória do Liverpool por apenas 1-0 em Anfield. Empate entre Fulham e Liverpool na casa do Fulham. Vitória do Fulham por 1-0 contra o Liverpool em Anfield. Outro empate na casa do Fulham. E vitória do Liverpool na casa do Fulham por 2-1. Perceba que nenhuma das vitórias foi por mais do que um gol de diferença e várias situações onde tivemos um empate e também vitória do Fulham. Então não é um adversário tão simples assim, tá? Por isso, na hora da gente fazer o nosso planejamento para o trade e para o punch, é diferente, tá bom? Vamos aqui aos nossos dados do PDF de apoio. Se você não é membro do canal, é só se tornar para ter acesso. O Liverpool venceu todos os jogos dentro de casa. Inclusive, a gente pode voltar para fazer essa menção honrosa, né? Somente Liverpool e Aston Villa têm 100% de aproveitamento em casa. Nem o City conseguiu manter isso. E o City não conseguiu manter isso justamente por conta do Liverpool, né? Que conseguiu empatar com o City no último jogo que eles se enfrentaram, né? Então o Liverpool tem 100% de aproveitamento em casa, sai na frente em 83% dos jogos, isso mostra muita iniciativa, falha pouco em marcar e tem uma defesa extremamente sólida, tomou apenas 2 gols nessas 6 partidas. A média de gols marcados do Liverpool é próximo de 3 gols por jogo. O Fulham venceu apenas uma das 7 partidas que disputou fora, foi o primeiro a marcar em menos de 30% dos jogos, falha relativamente de uma maneira constante em marcar e ficou sem sofrer gol em 30% dos jogos praticamente. É uma defesa bem mais vazada do que a equipe do Liverpool e um ataque bem menos efetivo. O primeiro tempo do Liverpool é tudo que a gente quer, principalmente nós que somos traders, a gente quer imposição, iniciativa, poderio ofensivo, bom poderio defensivo e no segundo tempo também o Liverpool faz um segundo tempo de almanaque com 100% de vitória. Se você é um trader por aqui, você já sabe o que eu vou falar. O que a gente precisa? Imposição, recuperação de segunda bola, bastante volume ofensivo e a recuperação de segunda bola ela é importantíssima para não deixar o Fulham se organizar para o contra-ataque. Se a gente tiver isso, é o que eu venho buscar por aqui. Um back favorito no primeiro tempo, estar a favor do Liverpool no primeiro tempo para aproveitar a estabilização do preço. Não esquece, se eu falo grego aqui para você, o que é correção de preço, o que é estabilização, mobilidade, não esquece de fazer o meu curso, theobot.com, tem um QR Code ali no cantinho que o William coloca aqui pra gente, o William é meu editor, um abraço pro William, e você vai conseguir aprender mais sobre trade completamente gratuito do iniciante até o avançado, tá bom? Não esquece também que o curso envolve uma exchange, uma bolsa esportiva, e é por ali que você faz trade, não é numa casa de aposta convencional, e a maior do mundo é a minha parceira Betfair. Então tem o link aqui embaixo para você ganhar R$200 de bônus. Não esquece, Theo, como que eu faço para ganhar esse bônus? Tem um tutorial dentro do curso te ensinando, tá bom? Para você fazer o passo a passo certinho. Se você é um punter por aqui, 1,25 é uma cotação boa pro Liverpool? Primeiro eu preciso te responder o seguinte, eu acho que o Liverpool vai vencer? Eu acho que o Liverpool vence, se eu tivesse que responder. Mas a minha opinião não importa. Se eu acho, se eu não acho, se você acha, se a gente acha, não importa. O mercado acha que o Liverpool vai vencer, por isso que essa cotação está tão baixa. Agora, tem valor essa cotação do Liverpool a 1,25? Eu não acho. Nos últimos jogos a gente já viu que o Fulham conseguiu complicar a vida do Liverpool. Não é um adversário que deixa o Liverpool vencer por goleada sempre, pode até acontecer, mas não vem acontecendo. Então, sinceramente, se é um adversário que pode criar complicação para o Liverpool, eu prefiro ou esperar o Fulham criar essa complicação, talvez sair na frente, pegar uma dupla chance do Liverpool, quem sabe até uma virada do Liverpool, ou quem sabe conseguir segurar a equipe do Liverpool com uma boa marcação, uma compactação, e você pegar uma possível vitória do Liverpool no segundo tempo, tá? Fora isso, eu não te indico trabalhar a favor do Liverpool com essa cotação tão baixa. Também não vou te indicar mercado de gols, porque o histórico nos últimos jogos é de um Fulham muito mais competente na marcação. Principalmente por ter vindo de uma vitória contra o Wolverhampton, acho que a equipe vem mais motivada e sabendo que o Liverpool é uma equipe difícil de ser batida e de que sair com um empate de Anfield é um bom resultado. Então, toma um pouco de cuidado aqui em relação ao mercado de gols também. A não ser que o Liverpool faça um gol cedo, e aí num cenário do Liverpool já na frente, você volta a analisar o jogo. Se o Fulham estiver completamente desorganizado, aí você pode até pensar no mercado de gols. Tirando isso, eu prefiro ficar de fora. Para mim é uma partida muito mais direcionada para os traders do que para a galera que gosta de apostar pré-jogo, tá bom? 1h30 da tarde na Inglaterra, o City enfrenta o Tottenham no Etihad e a gente tem aqui, vamos ignorar primeiro a cotação, tá? Ignora a cotação.
Vamos primeiro falar dos dois. City e Tottenham, quando a gente pensa, faz essa pergunta pra você mesmo, né? Faz essa autocrítica. Quando você olha pra esse jogo, você pensa, cara, o City é muito favorito contra o Tottenham. Mesmo o Tottenham vivendo uma boa temporada depois da chegada do Postecoglou, o treinador, mesmo o Tottenham tendo liderado boa parte ali das últimas rodadas, agora caiu um pouquinho, e talvez o City não esteja, nos seus plenos pulmões, igual quando ganhou a Liga dos Campeões. Mas ainda assim, tá na perseguição contra o Arsenal, né? Parece até o replay da temporada passada. O Arsenal na frente, o City ali aproveitando o vácuo, né? Você que é ciclista ou você que gosta de esporte de velocidade, tá ali esperando, né? Sem o atrito do vento na cara e daqui a pouco ele passa, né? É assim que funciona geralmente na Inglaterra. Então quando a gente olha para o City e para o Tottenham nesse cenário da Premier League, a gente vê um grande favoritismo. Só que quando a gente olha para a odd, 1,30, me parece um pouco exagerado. O City enfrentou o Liverpool recentemente e essa cotação do City não estava tão baixa não. Tudo bem, o Liverpool é uma equipe que pode apresentar talvez um pouco mais de cartas na manga do que o Tottenham, concordo. Mas o Tottenham não vinha tão mal no campeonato também, né? Como visitante, o Tottenham é o melhor visitante da competição. 4 vitórias em 7 jogos, teve apenas uma derrota. Como mandante, o City teve um empate e 5 vitórias, também é um excelente mandante. Mas os últimos jogos, é isso aqui que eu tô me apegando. Nos últimos jogos, o Tottenham venceu 3 dos últimos 5 confrontos. Teve goleada do City? Teve. Teve um 4-2 aqui no Etihad para o City em relação ao Tottenham, mas teve 3-2 do Tottenham no Etihad contra o City. Teve vitórias do Tottenham por 1-0 contra o City. E teve vitória do City por apenas 1-0 contra o Tottenham. Então, ignorando o histórico, você aceita essa cotação. Mas quando você vê esses últimos jogos, e já que a gente está colocando um monte de coisa na balança para poder pesar e tentar encontrar um cenário justo, vamos pesar. Vamos ver os últimos jogos, né? O momento que as duas equipes chegam. 3 derrotas seguidas do Tottenham. Perdeu para o Chelsea por 4-1, perdeu para o Wolverhampton, fora de casa por 2-1, e perdeu em casa para o Aston Villa de virada. Resultados bem ruins de uma equipe que vinha vencendo com muita frequência. Chegou até a colocar aqui 4 vitórias seguidas. Empatou com o Arsenal no Clássico, venceu o Liverpool, tinha vencido o Burnley por goleada, venceu o Fulham, que vai enfrentar o Liverpool hoje, mas aí fraquejou contra Tottenham, Wolverhampton e Aston Villa. Já o City, aí a gente pensa, então o momento do Tottenham é pior, mas o City vem vencendo na Champions, venceu o Young Boys, venceu o Leipzig, mas empatou contra o Liverpool e Chelsea. O Chelsea fora e o Liverpool em casa. Então, para as equipes do Big Six, o City perdeu para o Arsenal lá no início, na Supercopa, empatou com o Chelsea, mesmo o Chelsea não estando em boa fase, e empatou com o Liverpool. Dá pra gente pesar um pouquinho essa má fase do Tottenham nesses últimos jogos, mas não dá pra ignorar também que o City vem vencendo num grupo da Champions, onde ele é extremamente favorito já. Eu acho que essa cotação do City ela tá muito baixa, mas eu não vai ser eu que vou fazer essa cotação subir. Podem ficar tranquilos, eu não vou trabalhar contra o City aqui, até porque eu não trabalho contra super favoritos. Mas é um bom ponto pra gente pensar. Tá bom? Estatísticas. Primeiro a marcar, o City foi em 100% dos jogos. Falei igual o Yoda agora, né? O primeiro a marcar em 100% dos jogos em casa. Isso mostra a iniciativa e isso aí é incontestável. Não dá pra brigar com esses números aqui. Não falhou em marcar em nenhum jogo. Em 33% dos jogos, apenas ficou sem sofrer gol. Então, é uma equipe que tem sofrido gol com frequência. Não são tantos, obviamente. É menos do que um gol por jogo, mas tem sofrido com frequência. O Tottenham também tem sofrido gol com frequência, sofre mais do que o City, já passou da média de um gol por jogo, mas também é uma equipe com iniciativa. Em mais de 70% dos jogos ele sai na frente. Não tem tantas vitórias, mas tem iniciativa. O primeiro tempo do City é de almanaque, né? 100% de vitória, um gol sofrido, 11 gols marcados. O do Tottenham é bom, não tem derrota, mas tem alguns gols sofridos. O segundo tempo do City não é bom, e já deu pra perceber isso, né? City tem tomado gol do Chelsea no segundo tempo, tomou gol do Liverpool, então me parece um City um pouco mais desconcentrado na segunda etapa na Premier League. Na Champions, conseguiu virar contra o Leipzig, né? Já o Tottenham continua mantendo mais ou menos a constância no segundo tempo, número de vitórias, derrotas e a relação também de gols sofridos e marcados. Então é um jogo perigoso. Para você que é um trader, por exemplo, a gente pode se apegar nessa cotação do City e esperar que o City forneça uma superioridade no seu primeiro tempo, onde ele se sai geralmente muito bem, já que o segundo tempo ele é mau, a gente pode esperar boas coisas do City no primeiro tempo. Se de fato for confirmada uma superioridade, estarei eu, com essa liquidez de Premier League, estarei a favor do City nesse primeiro tempo. Agora, se eu encontro um Tottenham recuado para contra-atacar e esses contra-ataques estão acontecendo, aí eu prefiro ficar de fora. O Tottenham tá sem o zagueiro Romero e o Richarlison também tá machucado, né? Tem alguns outros aqui lesionados, são mais coadjuvantes, vamos dizer assim. O City, pelo que eu tô vendo aqui, tá completo, não tem ninguém, só o De Bruyne que tá lesionado, obviamente, já faz um tempinho. Tem dúvida aqui se o Ake vai jogar ou não, ou se vai jogar o Guardiola, mas eu acho que é mais uma dúvida de escalação mesmo do Guardiola, não relacionado à lesão, tá?
Então, se no trade a gente tiver uma superioridade do City, estaria a favor do City. Contra o City eu não vou trabalhar, tá? Se o mercado quiser corrigir essa odd do City, ele vai sozinho, né? Eu não vou. Se você é um punter, eu prefiro direcionar esse jogo talvez para o mercado de gols do que para o mercado de match odds, mercado de resultados. Os últimos jogos entre eles, então, tivemos o under 1.5 3 vezes e o over 2,5 e 3,5 2 vezes. Então é 8,80, né? O famoso 8,80. O que eu te indico por aqui? Vamos trabalhar num cenário de 2,5 gols. Não no pré. Vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos esperar uma equipe na frente. De preferência, a equipe melhor no contra-ataque. Sinceramente, acho que o City ele pode ter um pouco mais de agressividade se estiver na frente do placar. Acaba sendo um confronto direto, né? Se o Tottenham perder esse jogo, ele fica muito distante na briga pelo título. Então, eu gosto de pensar no cenário de 2,5 com uma equipe na frente, com o City sendo essa equipe. E aí no segundo tempo, talvez buscar um cenário de mais 2 gols, né, já que o jogo já vai estar 1-0, pensando numa cotação um pouco mais elevada, tá bom? É isso aqui que eu vou pensar no ao vivo e eu acho que dá para você encaixar também no seu plano mesmo, que você seja um punter, né? Você vai apenas evitar fazer alguma coisa pré-live e deixar talvez essa entrada pro live desde que a gente tenha esse cenário. Se o City optar por proteger a vantagem, não estiver contra-atacando, ou se o Tottenham sair na frente e ele ficar muito recuado, aí eu vou abortar essa missão dos gols, tá bom? Não é porque o planejamento é de um jeito que a gente vai ter que seguir da mesma maneira em jogo, se não estiver acontecendo o que a gente precisa. Partindo agora para a Alemanha, talvez no jogo mais importante do dia, eu vou até pegar um café. Eu vou pegar um café para falar desse jogo, pelo amor de Deus. Leverkusen hoje, você já deve ter escutado isso em algum programa de debate. Joga o melhor futebol da Europa? Acho que não cabe discussão aqui, né? Eu sigo um analista de dados, o Felipe Simonetti, que ele é muito, muito bom. Ele fez um Reels comentando sobre o Bayer Leverkusen. Aconselho vocês pesquisarem no Instagram. E ele falou mais ou menos isso, né? Que é o meio termo entre o Guardiola e o Fernando Diniz. O que o Xabi Alonso vem fazendo é uma coisa absurda. E eu, no início, eu tive um pouco de dúvida, porque quando o Leverkusen começou a enfrentar grandes equipes, principalmente aquelas equipes que não é que são com peso de camisa muito grande, mas aquelas equipes que costumam complicar a vida do adversário, sabe? O Union Berlin, o Freiburg, o Borussia Mönchengladbach, aquelas equipes que você pensa, cara, isso aqui são equipes que podem definir um campeonato. O Leverkusen jogou de uma maneira absurdamente tranquila, calma, propondo o jogo como se fosse um time de segunda divisão do outro lado. E isso a gente pouco vê na Bundesliga. Às vezes, nem o Bayern consegue. O Bayern de Munique ele tem várias qualidades. Óbvio que agora o Thomas Tuchel ele já está passando num período de maturação, onde ele já está conseguindo extrair o melhor dos seus jogadores. Mas nem sempre o Bayern de Munique conseguia uma marcação-pressão tão absurda como consegue o Leverkusen. E para dar certo o jogo do Leverkusen, ele precisa muito dessa marcação-pressão, que é a questão do pós-perda, né, que eu sempre falo da segunda bola. O Leverkusen, ele amassa o adversário na marcação, utiliza muito as pontas do campo para poder atacar, mas não é um time que cruza tanto. É um dos times que menos cruza no campeonato alemão, se eu não me engano. Ou seja, ele vai até o lado, mas ele faz jogadas para dentro da área sem cruzar tanto. É uma equipe muito, muito forte. E eu não sei hoje, vou ser sincero com vocês, eu não sei hoje se o Dortmund dá conta do Leverkusen. Eu não sei. E olha que eu trabalho Bundesliga, ó. Se você me perguntasse hoje, será que o Dortmund daria conta de segurar o Leverkusen em casa, na casa do Leverkusen? Olha, o Bayern de Munique na Allianz Arena não conseguiu segurar o Leverkusen. O Bayern só empatou com o Leverkusen. No caso, o Bayern estava em casa, então eu considero que foi um resultado bom pro Leverkusen. Mas o Leverkusen produziu para ganhar aquele jogo. Produziu para ganhar. Atrapalhou muito a saída de bola do Bayern de Munique. E mesmo o Borussia Dortmund vindo de bons resultados na Liga dos Campeões, 2 vitórias contra o Newcastle, 1 vitória agora contra o Milan, eu sinceramente não sei se a defesa do Dortmund, que bate cabeça pra caramba, tá preparada para enfrentar esse Leverkusen. Eu vou me surpreender se o Dortmund for a primeira equipe a tirar a invencibilidade do Leverkusen. 11 vitórias em 12 jogos, um empate que foi contra o Bayern de Munique, dentro de casa 6 vitórias em 6 jogos com 21 gols marcados. O Dortmund, como visitante, venceu 2 e perdeu 1 partida. Porém, veja como é uma temporada completamente atípica do Leverkusen, porque geralmente quando enfrentava o Dortmund venceu 4 dos últimos 5 jogos, 3-1, 4-3, 1-0, 2-0, seja na casa do Leverkusen, na casa do Dortmund. Tivemos apenas uma vitória aqui do Leverkusen na casa do Dortmund por 5-2. Então, nesse caso aqui, diferente de Tottenham e City, eu acredito que a gente possa ignorar o histórico, porque essa é uma temporada completamente diferente de tudo que o Leverkusen
vinha apresentando nos últimos anos. É um treinador diferente. Não são jogadores tão diferentes assim, tá? A maioria já estavam ali. Frimpong já estava ali. O Florian Wirtz estava lesionado na temporada passada, tá ali. O Boniface chegou agora nessa temporada, um jogador muito bom. O Hoffmann veio do Borussia Mönchengladbach. O Xhaka e o Grimaldo também são peças muito importantes, mas a maioria já estava nesse time. Então, tem muita mão do Xabi Alonso e eu, com toda certeza, acredito que o Xabi Alonso não fica muito tempo no Leverkusen. Provavelmente vai ser o substituto do Ancelotti, se ele sair do Real Madrid. É um treinador muito, muito qualitativo. Mas vamos finalizar a nossa análise olhando um pouquinho de números. Eu já falei para vocês que o Leverkusen está 100% dentro de casa, assim como o City, né? Bem parecido em relação à porcentagem, 33% dos jogos sem sofrer gol, média de 3,5 gols marcados por jogo, menos de um gol por jogo sofrido. O Dortmund também tem um ataque muito bom, não falhou em marcar em nenhum jogo, porém fora de casa também não falhou em sofrer. Sofreu um pouco mais de gols do que o Leverkusen, marcou um pouco menos, mas a média de gols marcados pelo Dortmund é maior do que 2 gols por jogo, quase 2,5. Então são dois times agressivos na parte ofensiva, tá? O Leverkusen faz o primeiro tempo bem melhor, o Dortmund não tem um bom primeiro tempo. Atenção aqui, que isso aqui é uma informação importante. Para você que gosta de trabalhar a vitória no primeiro tempo, gols no primeiro tempo, se você é um trader que vem para trabalhar a favor do favorito no primeiro tempo, essa é uma informação relevante. Temos um favorito que não perdeu nenhum primeiro tempo e venceu mais de 83% deles. Marcou 8 e tomou 2 gols. E um Dortmund, que é um bom time, é agressivo, mas 60% de derrota. Isso não quer dizer nada se na prática não for confirmado, mas a gente tem algum embasamento para poder já ter uma direção, caso isso venha a acontecer. Para você não ficar boiando, o que será que eu faço? O Dortmund tá mal. Você já sabe aonde você deve ir, se isso de fato se confirmar. No segundo tempo, eu aponto cautela para você, porque o Dortmund cresce, o Leverkusen continua muito bem, mas o Dortmund melhora um pouquinho nos seus fundamentos. Então, se você é um trader por aqui, você já sabe o que fazer. Se o Leverkusen confirmar tudo que a gente espera dele, a gente pode trabalhar a favor do Leverkusen, olha que está com uma cotação excelente, ou contra o Dortmund. Só toma cuidado porque o Dortmund tem jogadores velozes para contra-ataque. O Leverkusen tem tomado gol, tá? O Leverkusen tem tomado gol. Tem um pouco de dificuldade na bola aérea. O Dortmund vai poder utilizar isso para poder marcar os seus gols de cabeça, ou para recuperar resultado, ou para tentar virar o jogo. Porém, se o Dortmund não conseguir segurar o Leverkusen no primeiro tempo, a defesa do Dortmund vai ter muita dificuldade, tá? Muita dificuldade mesmo. Se você é um punter por aqui, eu vou me surpreender se o Dortmund for a primeira equipe a conseguir segurar o Leverkusen, porque o Dortmund tem muitas deficiências na parte defensiva. Então, na trocação, eu tô vendo muito mais um jogo para gols, se você é um punter, do que para estar a favor do Leverkusen. Agora, se o Leverkusen estiver atrás do placar, ou se o Leverkusen tiver condição para contra-atacar, né, o Dortmund estiver muito mal, você pode pensar assim no live em alguma coisa a favor do Leverkusen. Eu prefiro pensar no mercado de gols. Eu não duvido que a gente tenha de novo aqui ambas as equipes marcando e talvez o mercado de 2,5 gols, tá? Porque pro Dortmund é um jogo chave. Em caso de não vitória, praticamente dá adeus a chance de título aqui, mesmo já sendo ainda no início, tá? Então eu gosto de pensar talvez no ambas marcam, no 2,5, com uma cotação melhor, obviamente. E se for para trabalhar a favor do Leverkusen, no ao vivo, se o Leverkusen tiver com uma predominância, com uma imposição muito grande, tá? Eu tenho total respeito pelo Dortmund, e o Dortmund tem totais condições de complicar a vida do Leverkusen. Mas eu já fiz algumas análises antes com equipes que tinham muito mais potencial para complicar a vida do Leverkusen que o Dortmund. Então, se o Dortmund conseguir, vai me surpreender bastante. E como eu não me posiciono pré-jogo, pode até me surpreender, mas dificilmente vai me pegar de calça curta. Então, eu aconselho mesmo para você. Espero o jogo começar para você poder tomar suas decisões. Vamos começar agora a falar do nosso campeonato brasileiro, rodada 37, penúltima rodada, e aqui vamos falar sobre chances de título e também chances de rebaixamento. Lembrando que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias e o segundo critério é o saldo de gols. Tá bom? E pelo contexto aqui, nós temos um Palmeiras com um saldo muito bom em relação a todos os 3 adversários diretos aqui, Botafogo, Atlético e Flamengo respectivamente, e eles estão nessa ordem justamente por conta do saldo. O saldo do Botafogo é melhor do que o do Galo, que é melhor do que o Flamengo. E o Palmeiras tem 3 pontos a mais, tá? O Flamengo vai enfrentar o Cuiabá no Maracanã, na despedida do Filipe Luiz e, se eu não me engano, também do Rodrigo Caio. Se tem mais alguém se despedindo, eu confesso que eu não sei. O Filipe Luiz eu tenho certeza que vai se aposentar. O Rodrigo Caio está se despedindo do Flamengo. Não sei se vão ser titulares, mas acredito que o Maracanã vai estar cheio para poder saudar esses jogadores que, obviamente, fizeram parte da história recente do clube. Essa cotação de 1,30, assim como as cotações aqui do Palmeiras, são cotações muito esmagadas, e aqui já tem toda a questão de não necessidade do Cuiabá,
né? O Cuiabá, obviamente, pode receber uma malinha aqui ou ali, como a gente fala, né? Mas não tem muita necessidade. O Palmeiras enfrentando o Fluminense também, a gente já vai falar desse contexto do Mundial do Fluminense. Então, são cotações atípicas. Não é comum a gente ver esse tipo de cotação no Campeonato Brasileiro, até porque elas não se sustentam, né? O Cuiabá venceu o Botafogo no Newton Santos. Vira e mexe, o Flamengo perde ponto com cotação baixa dentro de casa. Então, não são cotações que eu vou te indicar ao longo dos campeonatos brasileiros, né, para frente. Mas a gente pode aplicar aqui o benefício da dúvida, né, de um possível back Flamengo trabalhando no trade. Qual que é o problema? Esse jogo é às 4. E às 4, meus amigos, como diz o Jotinho, o bambu tá gemendo na Europa. Ou seja, a liquidez aqui vai estar splitada, vai estar dividida. Enquanto vai ter jogo lá na Itália, vamos pegar um jogo importante aqui, ó, Barcelona e Atlético de Madrid, vai ter Sassuolo e Roma, que ainda vai estar ali quase no finalzinho. A gente vai ter outros jogos importantes, Napoli e Inter, vai estar ali também começando daqui a pouco. Então assim, tem jogo pra caramba nesse domingo. Isso quer dizer que quem vai focar num campeonato brasileiro quase decidido, num jogo entre Flamengo e Cuiabá, vão ser poucas pessoas. Então a liquidez do brasileiro nos jogos às 16 vai ser baixa. E se ela vai ser baixa, quando a gente tem uma liquidez muito fraca, a gente tem uma possibilidade maior do mercado tomar um susto. Tipo assim, ele dá uma rajada pra cima do nada, e aí todo mundo com stake pequena vai olhar e falar, meu Deus, deve ter um cara com stake muito grande ali, vamos sair fora. Aí todo mundo tira o dinheiro. Que é o que a gente brinca de tubarão e sardinha, né? Um tubarão vai lá e tenta movimentar o mercado, aí as sardinhas saem correndo. Geralmente é assim, né? Você tem uma pessoa que vai controlando ali o mercado, e quando a gente tem essas situações de liquidez baixa, isso acontece com muita frequência. Às vezes você quer estar a favor do Flamengo, o Flamengo tá até bem, daqui a pouco vem uma stake gigantesca contra o Flamengo, daí você pensa, será que esse cara tá vendo algo que eu não tô vendo? Primeira coisa que vem na nossa mente, né? Será que esse cara sabe de algo que eu não sei? E aí você sai do mercado, mesmo às vezes você estando vendo o jogo e o Flamengo tá bem, e você sai do mercado, por medo. Porque você está trabalhando também além do jogo, você está ali olhando o peso do dinheiro no mercado. Então, esse tipo de situação pode acontecer, tá? Que é a influência por conta da liquidez na sua visão de jogo, tá bom? Então, toma um pouco de cuidado com isso. Se você é um trader por aqui, então, é muito provável que o Flamengo tenha mais posse, mais organização ofensiva. Não sei se o Flamengo vai conseguir recuperar bastante as segundas bolas. É importante para o Flamengo porque ainda existe chance de título até o momento que eu estou gravando esse vídeo, assim como existe para o Botafogo e para o Galo, desde que o Palmeiras não vença o Fluminense. Se o Fluminense consegue segurar o Palmeiras vai a 67, vamos supor que tem um empate aqui, o Palmeiras ainda pode perder esse título. Agora, se o Palmeiras vence o Fluminense, acabou. Porém, Atlético, Botafogo e Flamengo têm que fazer as suas partes. Dá para pensar numa vitória do Flamengo se você é um trader? Eu, sinceramente, não trabalharia, mesmo o Flamengo bem, por conta da baixa liquidez. É por isso que eu vou evitar esse jogo. Mas dá para você pensar, se você for um trader, em trabalhar a favor do Flamengo por aqui. Se você é um punter, como é um jogo festivo, e a gente pode ter aqui várias mudanças, né, troca de jogadores, eu tomaria um pouco de cuidado em relação ao mercado de gols. Porque para o Cuiabá não faz muita diferença, venceu ou perdeu, o Cuiabá já está praticamente classificado para a Sul-Americana, mas eu tomaria um pouco de cuidado, mesmo o Cuiabá já complicou outros times por aqui. E tem uma pitadinha nesse campeonato de vingança, né, para o Flamengo, porque o Flamengo perdeu do Cuiabá por 3-0 quando foi lá. Tava num momento horroroso ali com o Sampaoli. E as últimas vezes que o Cuiabá visitou o Flamengo no Maracanã, 2-0 e 0-0. Então não é um confronto de muitos gols. Se for para trabalhar alguma coisa, no máximo ali um over 1,5 ou 2,5. Eu, sinceramente, te aconselho a tomar um pouco de cuidado. Se fosse trabalhar alguma coisa aqui, eu trabalharia ao vivo. Já vamos pular aqui para Palmeiras e Fluminense. Vamos fazer as análises do brasileiro de uma vezada só. Aqui é o jogo que define o campeonato, né? Se o Fluminense perde para o Palmeiras vai a 69 pontos e não poderia mais ser alcançado pelos critérios de desempate, a não ser que o Palmeiras perca o seu último jogo contra o Cruzeiro por uma goleada histórica. Vamos fazer algumas contas de padaria aqui juntos para a gente entender, ó. Palmeiras tem 62 menos 32, então o Palmeiras tem 30 de saldo. O Botafogo, olhando aqui, Botafogo acho que tem 23, né? 57 menos 34, 23. O Atlético Mineiro, 49 menos 27, 22. Um gol a menos, né? Um saldo a menos. E o Flamengo, 54 menos 40, tem 14. O Flamengo é o que tem menos possibilidade, tá? Vamos falar do Botafogo e do Galo. Supondo que o Botafogo, tendo um saldo aqui de 23 pontos, supondo que ele ganhe do Cruzeiro por 2-0, tá? Vamos supor. E aí o Botafogo aumenta esse saldo para 25. E aí, supondo que o Palmeiras empate com o Fluminense, independente de quantos eles empatarem, 1-1, 2-2, 3-3, o saldo do Palmeiras vai se manter na inércia, né? E aí seriam 5 de diferença.
Pro Botafogo conseguir tirar esses 5, o Palmeiras tem que perder de 3 e o Botafogo tem que ganhar no mínimo de 2 ou 3 do Inter, de preferência passar o saldo, né? Então ganhar de 3 do Inter, ok? Porque aí o Palmeiras ficaria com o saldo, vamos supor que perca de 3 pro Cruzeiro. O Palmeiras desceria esse saldo para 27 e aí o Botafogo ganhando de 3 iria para 28. Isso daria o título pro Botafogo. Isso se o Palmeiras empatar o jogo contra o Fluminense e tomar uma, entre aspas, quase goleada do Cruzeiro. Ah, mas e se o Botafogo golear o Cruzeiro? Tem outros cenários? Tem. O Botafogo poderia vencer o Cruzeiro por um número de saldo maior, o Cruzeiro poderia vencer o Palmeiras por um número de saldo maior, mas tudo isso fica naquela questão do se. E o se, meus amigos, é muito distante para esse brasileiro, porque esse brasileiro, ele é maluco. A gente conseguiu ver um Botafogo perdendo uma quantidade de pontos de vantagem incrível. Então, a gente não consegue fazer esse tipo de projeção para esse brasileiro desse ano. Esse não. Os outros a gente até poderia. Esse aqui tá muito difícil. O mais provável é que o Palmeiras vença o Fluminense e seja campeão virtual já nessa próxima rodada, nessa rodada 37. O que pesa a favor do Palmeiras? Falaremos sobre o que pesa em relação ao Fluminense também. Em relação ao Palmeiras, pesa que o Fluminense tem viagem para o Mundial. Obviamente tem que chegar lá voando, né, ou jogando muito bem, porque se entrar mais ou menos ali em campo, pensando só na final, vai acabar sendo eliminado para os times da Arábia. E na semifinal é muito difícil, tá, você enfrentar esses times. Vídeo Flamengo, que não conseguiu chegar nem na final contra o Al Hilal, né? Mas a questão do gramado sintético pode evitar com que o Fluminense coloque alguns jogadores ou vários jogadores em campo. Então isso é muito bom para o Palmeiras, tá? Essa é uma questão que pesa para o lado do Palmeiras. A questão que pesa para o lado do Fluminense é justamente a questão de chegar lá muito bem. Então você tem um Fluminense que ainda não perdeu depois que foi campeão da Libertadores. Um Fluminense que deu um sacode, um cacete no Santos em plena Vila Belmiro, jogando muito bem. E um Palmeiras ansioso. E esse tipo de ansiedade pode atrapalhar um pouquinho. Mas ainda assim, o Palmeiras é muito favorito. Eu não vou te indicar trabalhar a favor do Palmeiras, nem como trader, nem como punter. Mas o Palmeiras é muito favorito por aqui. O Fluminense não ganha em nada vencer ou empatar com o Palmeiras. Porém, tem aquele conflito de interesses do ego dos treinadores. Isso aí ninguém consegue esconder. Porque ao recuperar esses pontos todos contra o Botafogo, o Palmeiras, o Abel Ferreira, provavelmente é o último ano dele aqui no Brasil, pelo que estão falando, ele vai sair como o melhor treinador do Brasil. O Diniz pode mudar isso. Né? E o Diniz vem da conquista da Libertadores, está um pouco contestado na seleção, porque tem pouco tempo para trabalhar. Ele pode mudar esse tipo de situação. Então, se tem alguém que pode tentar fazer frente ao Palmeiras, é o Fluminense do Diniz, campeão da Libertadores, né? Então, a gente pode ter um jogo bem interessante por aqui. Em caso de vitória, o Palmeiras será o campeão. Além disso, temos o Botafogo com o Cruzeiro. E aqui pro Botafogo é o seguinte, não vale só o título. E olha como é difícil ainda acreditar que o Botafogo chega, depois desses últimos jogos todos, ainda com chance de título, né, na penúltima rodada. O Botafogo não vence, como diz o Casimiro Miguel, não vence há 2 anos. Desde março de 2020 o Botafogo não ganha um jogo. É óbvio que é brincadeira. Mas a gente não lembra mais de quando foi que o Botafogo ganhou. Acho que foi contra o Fluminense? Não, foi contra o América. Foi contra o América em Minas. Faz 2 anos que o Botafogo não ganha e mesmo assim ele tá ali ainda disputando o Campeonato Brasileiro. E se o Palmeiras empata com o Fluminense, o Botafogo ainda tem chance. Óbvio, vai ter que decidir lá no Sul contra o Inter, mas ainda tem chance. E passa pelo Botafogo fazer com que todas as outras equipes ainda tenham chance. Porque depois de Palmeiras e Fluminense, que é o jogo mais importante, que define praticamente o título, Botafogo e Cruzeiro é o segundo mais importante. Por quê? Porque se o Cruzeiro vencer o Botafogo, ele vai chegar na última rodada contra a equipe do Palmeiras já salvo. E mesmo que o Palmeiras ainda possa perder o título, principalmente, sei lá, pro Galo, você acha que o Cruzeiro vai vencer o Palmeiras para ajudar o Galo? Mas nem ferrando. Então, se o Cruzeiro escapar do rebaixamento contra o Botafogo, aí sim o campeonato praticamente acabou, né? Principalmente se o Galo ainda estiver disputando esse título. Então, passa por esse jogo também. Se o Botafogo quiser deixar o campeonato vivo, não basta o Palmeiras tropeçar no Fluminense. O Botafogo também tem que fazer a sua parte contra o Cruzeiro. Há quanto tempo que o Botafogo não vence o jogo, hein? Em casa, eu não me lembro da última vitória do Botafogo em casa. Juro pra vocês. E o Cruzeiro vem jogando bem fora de casa. Venceu o Fortaleza, venceu o Goiás, venceu o Galo. Era em Minas, mas era na Arena do Galo. Então, olha, não vai ser um jogo fácil pro Botafogo. Eu já não confio no Botafogo faz tempo, então, claro que o Botafogo tá na minha lista aqui de favoritos que podem se complicar. Toma muito cuidado. O fator do Botafogo já é muito pior do que a parte emocional. Tá vivendo um filme de terror o Botafogo depois do que aconteceu no jogo contra o Curitiba. Então, é um jogo totalmente aqui para leitura.
E é um jogo que cabe também a gente olhar para o mercado de gols, nem que seja o over 1,5, porque como a gente tem um goleiro do Botafogo que é muito maluco, né, muito afoito, que é o Lucas Perry, se o Cruzeiro estiver vencendo, o Lucas Perry lá pros 30 do segundo tempo, ele já tá na área para tentar fazer gol de cabeça. E a gente pode ter uns contra-ataques meio malucos aqui, tá? O goleiro do Bragantino estava fazendo isso ontem contra o Fortaleza. Então também dá pra ficar de olho em gols. E pra gente fechar, Grêmio e Vasco. Aqui já é um confronto que envolve um Grêmio que pode terminar na frente do Botafogo e vaga direta pra Libertadores, por enquanto ainda não se classificou diretamente, tá na pré-Libertadores. Pega um Vasco desesperado. Se o Vasco perde esse jogo, ele vai ter que contar de novo com o tropeço dos adversários. E o Bahia, nessa rodada, pega o América. O América já caiu, o América não tem muito mais o que fazer no campeonato, o América vem perdendo para todo mundo, perdeu o Flamengo, perdeu o Palmeiras. Óbvio que não é certeza que o Bahia vai ganhar do América. O Bahia goleou o Corinthians e perdeu para o São Paulo. O São Paulo nunca tinha ganhado de ninguém fora de casa. Mas o Vasco tem que fazer a sua parte. Se o Vasco vence, vai a 45, ainda não está salvo. Mas seria uma vitória daquelas, para salvar mesmo, para botar o pezinho fora de qualquer risco. Agora, se o Vasco perde para o Grêmio e o Bahia ganha a equipe do América, qual que é o maior problema do Vasco por aqui? É permanecer com 11 vitórias. Porque permanecendo com 11 vitórias e o Bahia chegando a 12, os adversários do Vasco vão ficando cada vez menores, porque o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. O Corinthians já está salvo. O Cruzeiro tem 2 jogos para se salvar. Santos, Cruzeiro e Vasco, dependendo do resultado, se o Bahia vencer, a situação vai ficar feia para os 3, né? Então é um jogo muito, muito difícil. O Grêmio é uma equipe que não vem bem defensivamente, vem tomando gol em quase todos os jogos. Contra o Goiás, já rebaixado, teve que virar o jogo. Estava virtualmente rebaixado o Goiás. Então não é impossível de pensar que o Vasco também possa marcar gol por aqui. O último jogo do Vasco fora de casa foi 0-0 contra o CAP e 2-2 contra o Cruzeiro. E tomou 4-2 em casa para a equipe do Corinthians. O Vasco ele não é um time ruim, ele é bem treinado, ele tem jogadores de onde tirar, são jogadores bons, mas tem uns lapsos de tempo ali no Vasco, umas janelas que acontece tudo, né? Contra o Cruzeiro, o Vasco vencia o jogo, tomou praticamente a virada no primeiro tempo. Contra o Corinthians, o Vasco vencia o jogo e tomou uma virada também incrível. Então o Grêmio pode se aproveitar disso mesmo estando atrás do placar para tentar buscar o resultado, uma virada assim como fez contra o Goiás. E esse tem sido o grande problema do Vasco, manutenção de vantagem. Então o Vasco na frente aqui, por mais que ele queira segurar, pode ser um jogo difícil. Eu não duvido que a gente possa ter mais um jogo para 2 gols pelo menos, tá? Também não duvido do ambas marcam, porque o Vasco vai ter que se expor pra caramba. Então é isso. Muito cuidado com o Brasileirão, principalmente os jogos às 16, que tem pouca liquidez. Esses jogos aqui das 18h30, eles vão ter um pouquinho mais de liquidez, porque aí os jogos da Europa já vão ter terminado, tá bom? Vamos aos nossos jogos extras desse domingo. Primeiro falando sobre os favoritos. O PSG enfrenta o Le Havre na França, muito provável vitória do PSG, já está na liderança do campeonato e pode se distanciar do Nice. Olho no Mbappé, que tem se destacado bastante. 9 horas o Celtic enfrenta o St. Johnstone, o último jogo do Celtic não foi bom, Celtic empatou com o Motherwell e perdeu para Lazio. Então muito cuidado com essas cotações esmagadas do Celtic. Se for trabalhar, trabalha ao vivo. Tem o Rangers também na Escócia contra o St. Mirren. Aqui é um adversário mais chato, né? Segundo colocado. Eu não coloquei o Rangers nos favoritos que podem se complicar, porque historicamente falando, o Rangers vem vencendo quase todos os jogos. Mas de novo, bota as barbas de molho por aqui, tá? Faça esse jogo ao vivo. O Braga enfrenta o Estoril. O time do Braga é bom, tá? Bom time. Eu acho que tem condição ainda de disputar alguma coisa maior aqui nesse campeonato. Como mandante, o Braga perdeu apenas uma partida em casa. Pode ser interessante. Aí temos Flamengo, Palmeiras e Bragantino, também como prováveis favoritos que vençam. O Curitiba não tem mais nada a disputar no campeonato. E o Bragantino ainda pode tentar pegar uma vaga direta para Libertadores. É difícil, mas ainda pode tentar beliscar. Favoritos que podem se complicar. O Chelsea enfrenta o Brighton. E aqui a gente não precisa nem falar como o Brighton do De Zerbi é um time chato. Que ao mesmo tempo que o Chelsea consegue golear a equipe do Tottenham, ele toma uma goleada pro Newcastle e empata 4-4 com o City. É muito difícil prever o time do Chelsea, então eu acho que é um favorito que pode se complicar. A Roma enfrenta o Sassuolo. A Roma se complicou no último jogo fora de casa contra a equipe do Servette na Europa League, acabou ficando nesse momento está na segunda colocação do grupo e, pelo visto, vai permanecer por lá para disputar um playoff. O Benfica enfrenta o Moreirense, aqui muita cautela, você que vem fazer o Benfica. Moreirense é um adversário muito chato, principalmente em casa.
Não é uma equipe que toma tantos gols, então muito cuidado. Barcelona e Atlético de Madrid, acho outro favorito aqui que pode se complicar, tá? O Xavi vem sendo contestado, o Barcelona não vem jogando tão bem. Teve essa vitória agora recentemente na Champions contra o Porto, mas é um Atlético de Madrid que tá muito mais agressivo, que sobe bastante os seus laterais, que ataca muito, que fornece oportunidade. Então eu não duvido que em plena La Liga a gente possa ter um jogo para gols. Eu falo isso porque geralmente a La Liga tem esse estigma de jogo under, né? Mas a gente pode ter um jogo para gols por aqui. Eu não duvido que o Barcelona possa se complicar. Já falamos do Botafogo, do Grêmio e também o Atlético Paranaense, que já não tem mais chance de ir para a Libertadores, né? O Atlético Paranaense está com 53, ele empatou com o Cruzeiro na última rodada e ele poderia chegar no máximo, se eu não estou enganado, a 59 e ele não cola no número de vitórias aqui de Bragantino e Grêmio, por isso que ele só pode... Não, ele poderia chegar no máximo a 59, isso mesmo. Ele não cola no número de vitórias de Grêmio e Bragantino, por isso ele não tem chance e isso aumenta um pouquinho as esperanças para o Santos, né? Se o Santos quisesse fugir do rebaixamento, vai ter que pontuar lá na casa do CAP. Tendências de jogos para gols: segunda divisão da Alemanha, Hertha Berlim e Elfsberg, Paderborn e Hannover e Karlsruhe e Hansa Rostock. Se você quiser olhar também a terceira divisão da Alemanha, a terceira liga, é muito boa. Jogos para correções de preço: temos clássico na Holanda, o Feyenoord enfrenta o PSV, o Bournemouth enfrenta o Aston Villa, Mainz e Freiburg na Alemanha, Augsburg e Frankfurt também na Alemanha, jogos parelhos, América Mineiro e Bahia, jogo importantíssimo para o Bahia, mas eu não duvido que o América também possa marcar por aqui. Jogo com uma liquidez baixa, porque já tem vários jogos importantes na Europa e também vai ter vários outros jogos importantes no Brasileirão, então muito cuidado para você que vem trabalhar match odds aqui. E depois Napoli e Inter. Para Inter é muito importante porque nesse momento que eu estou gravando, a Juventus ainda não jogou nessa sexta-feira. Se a Juventus vencer, a Juventus pode assumir a liderança do campeonato. Então, para a Inter é muito importante pelo menos empatar esse jogo aqui, tá? Mas o Napoli, agora um pouco mais encaminhado na Champions, né? O Napoli pode pensar numa recuperação aqui no campeonato italiano. E nos jogos extras dos extras, nós temos Bolonha e Lecce, Fiorentina e Salernitana, Sevilha e Vila Real, Maccabi Haifa contra o Hapoel Beersheva e o Fortaleza com o Goiás. Tem outros também, mas isso aqui são bons pra gente completar a nossa grade. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, que ajuda muito a gente continuar crescendo por aqui. É uma forma de você apoiar o meu trabalho. Se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, você pode se tornar membro desse canal, ter acesso ao PDF de apoio diariamente, aos vídeos de pós-planejamento, aos estudos de caso. Vai me ajudar bastante, dá pra você ser membro agora via Pix. E a gente se vê na segunda-feira. Juízo, gestão de banca, faz o arroz com feijão, não existe cesta de 10 pontos, devagarinho, e a gente se vê amanhã.